Salve, 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 salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Dux Pepper e eu estou aqui hoje para mais um vídeo de Hearthstone. Hoje é mais um daqueles videozinhos introdutórios para você que começou agora. Eu vou dar uma explicada legal nos cards e eu espero que você curta esse vídeo até o fim e aproveite o máximo que eu consigo passar para você. Não se esqueça de já deixar o like, se você não gostar depois você pode tirar, mas eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Sem dogmas, sofismas ou subterfúgios. Vinheta, vem pra cá e você senta aí e acompanha. Bora lá! Bom, guys, vou falar primeiro sobre as raridades, depois dos tipos básicos de cartas e por fim vou falar sobre palavras-chave. Vou usar aqui então a classe de paladino para estar passando para vocês sobre a raridade dos cards. Esse aqui é o primeiro card, é o card comum. Como você pode observar aqui a bolinha aqui, porque essa bolinha aqui é onde você vai ver se o card ele é comum, raro, épico ou lendário. Que você pode ver que essa bolinha aqui é branca, isso significa que esse card é um card comum. É o que vem na maioria nos packs quando a gente compra. Já esse card com a bolinha azul aqui, ele vai ser um card raro. Lembrando que quando você compra um pack, ele sempre vai vir com um card da raridade raro ou superior. Nunca vai acontecer de você comprar um pack e vir apenas cartas comuns nele. Esse aqui já é um card épico. A bolinha dele aqui é roxa. Isso torna ele um card épico. E o card lendário é esse que possui a bolinha dourada aqui. E também tem esse desenho legal de um dragão no topo aí da carta. Esses são os cards mais difíceis, aqueles que a gente sempre almeja tirar nos pacotinhos. Fora isso, temos também os cards livres, que são aqueles cards que o jogo dá pra gente quando alcançamos o nível 10 de cada herói. Esses cards aqui não são possíveis de se descraftar, de fazer pó deles. Eles fazem parte do conjunto básico, então são cards que você não pode nem criar, nem desfazer. Você consegue ele alcançando o nível 10 do herói e ele vai ficar para sempre ali na sua coleção. Fora isso, temos também os cards dourados. O que são os cards dourados? Bom, os cards dourados nada mais são do que os cards normais, só que com uma cinemática legal ali, ele tem um movimento nele. Um exemplo bom disso é o Leroy Jenkins dourado aqui. Como você pode ver, não passa de um Leroy Jenkins normal. Todos os atributos são iguais, o custo de mana, a vida, o ataque. A única diferença é que você vai ver, ó, ele tem aqui um movimento legal na carta, né? Um que a mais. Quando comparado à carta normal, você vê aqui que só tem o desenho normal, não tem muita coisa. Ali, ele só tem um que a mais. Fora isso, a diferença básica vai ser que a quantidade de pó gerada por um card dourado é sempre maior do que a gerada por um card normal. Bom, expliquei então aqui as raridades, agora eu vou explicar sobre os tipos básicos de carta. Existem 3 tipos básicos de cartas no Hearthstone. São as cartas de habilidades, as cartas de lacaios, minions, chame como quiser, e as cartas de armas. Aqui então eu já deixei uma carta de habilidade para exemplificar para vocês. As cartas de habilidade são os feitiços, segredos, missões, tarefas. Eu vou mostrar cada uma aqui para vocês terem uma noção maior. São cartas que te dão alguma vantagem em campo. Não são que nem os lacaios que você coloca e eles ficam lá mais de um turno. As habilidades você usa ela e ela acabou aquele uso ali. Você usou ela, gastou a sua mana e pronto. Ela faz o efeito dela e você não tem mais o recurso em mãos. Então esse aqui é um feitiço de paladino, um feitiço que não tem raridade, ele é um feitiço que você ganha chegando até o nível 10 com o herói. E o que diz esse feitiço? Por 1 de mana você muda o ataque de um lacaio inimigo para 1. É uma carta muito útil. Às vezes o seu oponente está com um lacaio muito grande em campo, com status de ataque muito forte que pode te matar no próximo turno. Você não tem um jeito imediato de matar o lacaio, então você usa essa carta e diminui o ataque dele ali, sendo assim ele não vai te dar aquele dano monstruoso que ele daria caso você não fizesse. Já aqui temos outro tipo de carta de habilidade, que é um segredo. O segredo pode ser tipo como uma armadilha que você coloca ali pro seu inimigo. Ele não sabe o que é, ele só sabe que você colocou um segredo. Esse tipo de carta ele fica oculto para o nosso inimigo. Então você coloca ele em campo e você espera que o seu inimigo ative ele. Agora, um outro tipo de carta de habilidade
habilidade são as cartas de tarefa, que são meio semelhantes às cartas de missão que eu vou falar logo em seguida. Mas as cartas de tarefa, você pode ter 2 cópias dela no seu deck. Você coloca ela em campo e aí você tem que fazer um determinado número de coisas na partida para você ativar aquela carta, que nem os reforços tóxicos do caçador. Você coloca ele em campo, precisa usar 3 vezes o poder heróico para aquela carta ativar o bônus dela para você. No caso, essa carta de paladino, ela custa 2 de mana e chama Santuário. A tarefa dela é que você não receba nenhum dano durante um turno. E por fim, temos as missões. As missões são cartas que você tem apenas uma cópia delas no deck, até porque são cartas lendárias, e cartas lendárias você pode ter apenas uma cópia de cada no deck, e que você sempre vai sair com ela na sua mão inicial. Sempre. Você começou o jogo, você tem uma carta de missão no seu deck, ela vai estar na sua mão inicial, para você poder já jogar ela e desenvolver todo o seu jogo em cima daquela carta para conseguir o mais rápido possível a bonificação dela. No caso das Ataduras Imperiais, que foi a primeira missão que eu usei no Hearthstone, eu gosto muito dessa carta, ela diz para você jogar 5 lacaios com o Renascer para ter acesso às Ataduras Imperiais. Que são as Ataduras Imperiais? As missões, elas sempre vão substituir o seu poder heróico, ou seja, você não vai conseguir mais evocar punhos de prata com o seu poder heróico. Em compensação, você vai poder evocar cópias 2/2 dos lacaios que você tiver em campo. Dito como funcionam os cards de habilidade, agora eu vou mostrar para vocês os cards de lacaios. Um lacaio é um card que você baixa em campo e ele vai estar ali para poder defender os seus pontos de vida e para poder atacar os pontos de vida do adversário e também destruir os lacaios que possam estar na mesa dele e estejam te ameaçando. Então não tem muito segredo. Você coloca o lacaio em campo, espera que seu adversário ou dê cabo dele ou que você vá dar cabo do seu adversário. E por fim, os cards de armas. Armas são cards que você coloca em campo que vão te permitir atacar de uma vez. Quando você coloca um lacaio em campo, ele fica adormecido. Você só pode atacar com ele na próxima rodada. Então, a arma ela foge um pouco disso. Você coloca ela em campo e já pode atacar imediatamente com ela, dando aí para você fazer vários tipos de combos, jogadas pensadas, te dar uma condição de vitória. Elas têm o ataque e a durabilidade. Aqui no caso ela tem 3 de ataque, quando ela bater em um lacaio ou na cara do adversário ela vai causar 3 de dano, e ela tem 2 de durabilidade, ou seja, você vai atacar com ela uma vez um lacaio, matou o lacaio, aí você não pode atacar mais nesse turno, aí passa o turno, você ataca de novo, foi na cara do seu adversário, você atacou 2 vezes, você gastou os 2 de durabilidade que essa arma tinha. Bom, e já que eu já expliquei as raridades das cartas e os 3 tipos básicos de carta, agora eu vou falar um pouco sobre as palavras-chave do jogo. Se eu esquecer alguma, vocês me perdoem, porque tem muita palavra-chave, mas vou pegar pelo menos as principais aqui para você poder entender melhor o jogo. Grito de guerra. Grito de guerra é algo que o seu card faz assim que você baixa ele em campo. Ou seja, você colocou a carta em campo, independente dela poder atacar ou não, ela já vai ativar o grito de guerra dela. Como, por exemplo, o Cavaleiro de Punho de Prata, que é uma carta de 5 de mana, 4/4, que tem um grito de guerra que diz: evoque um escudeiro 2/2. Você vai baixar ele em campo e assim que ele entrar em campo vai surgir um escudeiro 2/2 do lado dele. Já aqui temos uma carta com Último Suspiro. O Último Suspiro é uma habilidade meio que contrária ao grito de guerra. Ela vai se ativar quando esse lacaio for destruído. Quando o seu inimigo destruir ele, ele vai ativar o Último Suspiro, que vai fazer alguma coisa. No caso desse lacaio, conjurar um outro lacaio. O Errante Disfarçado é uma carta com atributos 4 de mana, 3/3, demônio, que diz: Último Suspiro, evoque um Inquisidor 9/1. Ou seja, assim que o inimigo mata o seu errante, ele vai conjurar um Inquisidor 9/1, que vai ser um problema a mais para o inimigo lidar ali naquela situação. Lembrando, gente, que uma carta pode ter mais de uma palavra-chave nela ao mesmo tempo, como o Teron Sanguinávido. Ele, no caso, tem um grito de guerra e um Último Suspiro. Então, quando ele entrar em campo, ele vai ativar uma habilidade, e quando ele morrer, ele vai ativar outra habilidade. Já o Provocar é uma palavra-chave que diz que o lacaio vai estar entre você e o seu adversário. Se você possui um lacaio com Provocar em campo, você não pode ter os seus pontos de vida diretamente atacados, porque
porque ele vai estar ali como se fosse com um escudo, segurando na sua frente e te defendendo. Do mesmo modo que se você tiver um lacaio com provocar e outros 2 lacaios que não tenham provocar, esses outros 2 lacaios não podem ser atacados por algum outro lacaio em campo ou por uma arma que o seu inimigo tiver, pois ele vai ter que dar cabo primeiro do lacaio com provocar. Lembrando que esse provocar é meio que para ataques físicos. Se você tem algum feitiço ou algum poder heróico, ele consegue passar esse lacaio com provocar. A rapidez funciona da seguinte maneira: você coloca um lacaio em campo e lembra que eu disse que quando você coloca o lacaio em campo ele não pode atacar, ele fica adormecido por um turno? Não é o que acontece com a rapidez. Quando você baixa o lacaio em campo, ele já pode atacar logo que ele entra no jogo, mas ele só pode atacar outros lacaios, ele não pode ir diretamente na face do seu inimigo. E aí a gente entra numa palavra-chave bem parecida com o efeito da anterior, que é investida. Investida é a mesma coisa do que eu disse da palavra-chave passada. Você vai colocar o lacaio em campo e ele já vai poder atacar, só que no caso da investida, ele pode sim ir direto nos pontos de vida do seu adversário. Isso às vezes pode ser uma condição de vitória para você. Você já planeja ali, faz as contas com o que pode restar na sua mesa, tem uma carta dessa com investida na mão, você já coloca ela em campo e ela vai direto atacar os pontos de vida, ganhando o jogo para você. Ô, Leroy, tinha aqui pro Hall da Fama. Venenoso. Um lacaio com venenoso mata qualquer lacaio que entrar em contato com ele. Se você coloca ele em campo e um lacaio muito maior, no caso aqui o escorpião dos ermos tem 3 de ataque e 9 de vida. Vamos supor que você tá com uma carta de atributos 10/10 no seu campo e o seu adversário coloca o escorpídeo, que eu falei escorpião, né? Coloca o escorpídeo em campo. Você vai bater com o seu lacaio 10/10, mas o normal seria que ele ficasse 10/7, porque ele tomaria apenas 3 de dano, que são os pontos de ataque do seu escorpídeo. Só que como o escorpídeo possui venenoso, o seu lacaio 10/10 vai morrer, ele não vai ficar vivo. O venenoso mata o lacaio independente do status dele. Com o escudo divino, que é outra palavra-chave, o seu lacaio tem uma proteção em volta dele. É como se ele tivesse uma aura que não deixasse ele levar o primeiro dano. Explicando melhor, se você coloca um Tratouro em campo, que é um lacaio 9 de mana, 9 de ataque e 7 de vida, se vier um lacaio, aquele lacaio 10/10 que eu gosto de usar de exemplo, vier e der uma pancada nele, não vai acontecer nada, ele não vai sofrer dano nenhum, ele vai perder o escudo divino, mas vai continuar lá 9/7. O escudo divino é bom inclusive para proteger contra o venenoso, que eu falei anteriormente. Se um lacaio com venenoso bate num lacaio com escudo divino, esse lacaio com escudo divino vai perder o escudo dele, mas não vai ser destruído, o venenoso não vai conseguir fazer efeito nele. Magnético é uma habilidade própria dos lacaios mecanoides. Como funciona isso? Se você já tem um mecanoide em campo, vamos supor que o status dele é 10/10 e você tem o traje de guerra na mão. Quando você tem esse magnético 10/10 e você tem o traje de guerra na mão e você vai pôr ele em campo, se você colocar ele à esquerda do mecanoide dual 10/10, ele vai ativar essa habilidade magnético, que eles vão se fundir, e aí você vai ter um lacaio 15/15 de status. Ele funde os pontos de ataque e os pontos de vida. Mas se você só quiser fazer ali mais volume em campo, você pode pôr ele à direita. Colocando ele à direita, ele não vai se fundir e vai ser mais um lacaio em campo. Furtividade. Furtividade funciona com os seus lacaios sendo incapazes de serem atacados ou almejados com um feitiço ali de início de conversa. Você coloca ele em campo e vai ficar tipo uma fumaça preta na frente do desenho ali do seu lacaio. Isso diz que ele é furtivo e que você não pode ser atacado naquele momento. Quando voltar ao seu turno e você atacar com ele a primeira vez, se ele continuar vivo, ele vai perder essa furtividade.
habilidade, e aí sim o inimigo pode atacá-lo. Fúria dos Ventos é uma palavra-chave que permite que o seu lacaio ataque 2 vezes no mesmo turno. Você vai colocar ele em campo, ele vai estar dormente, logicamente. Passado isso, no outro turno, se o seu inimigo não deu cabo dele, ele vai poder atacar 2 vezes. Você pode ir 2 vezes na face do seu inimigo, ou pode ir uma vez em um lacaio e outra vez na face, ou uma vez em um lacaio, outra vez em um lacaio, não importa. O importante é que você pode atacar 2 vezes com esse lacaio. Combo é uma palavra-chave específica da classe dos ladinos, então você só vai ver cartas com a palavra-chave combo no ladino. Então aqui a gente tem, por exemplo, Agente da Avin, uma carta de 3 de mana com os status 3/3. O que ela diz? Ela diz combo cause 2 de dano. Então como vai funcionar? Você tem 5 de mana na sua rodada e você tem essa carta na mão, e você tem uma outra carta que custa 2 de mana. Você vai jogar essa carta que custa 2 de mana e depois você vai jogar o Agente da Avin, que aí você vai ter feito um combo. Um combo nada mais é do que você jogar uma carta antes de jogar a carta que tenha combo. Roubar vida é uma palavra-chave que já é meio que autoexplicativa. Você vai estar roubando vida e dando essa vida roubada para o seu herói. Tipo, o Verme de Sangue, uma carta de status 4 de ataque, 4 de vida. Como que ela vai funcionar? Ela vai atacar, e assim que ela atacar, ela pode atacar tanto a face do oponente quanto algum lacaio. Ela vai converter os pontos de ataque dela em vida roubada para o seu herói. Vamos supor que a carta com roubar vida era aquele famoso 10/10 dos exemplos. Ele ia bater e ia recuperar 10 de vida para o seu herói. Ou seja, a vida recuperada com roubar vida sempre é equivalente ao número de pontos de ataque do lacaio que atacou ou foi atacado. No caso, meu Verme de Sangue estiver lá quietinho e vira um lacaio do adversário e bater nele, ele também vai regenerar esses 4 pontos de vida para mim. Tá legal, Dux Pepper, mas o que é massacre? Massacre é uma mecânica que diz que quando você ataca com o seu lacaio e o dano causado é maior do que os pontos de vida dele, você causa um massacre. É quando você extrapola ali o dano necessário para destruir aquele lacaio. No caso, a Cambista Careira é uma carta de 4 de mana de status 5/3 que diz: massacre, compre 2 cards. Você tá lá jogando, ela tá em campo e o seu adversário tem uma carta 2/2 em campo. Você vai atacar ela e logicamente o seu 5 de ataque é maior do que o 2 de vida dele, então você vai estar causando um massacre. Com isso, você ativa a habilidade especial dela e vai estar comprando 2 cartas naquele turno. Renascer. Quando um lacaio tem a palavra-chave renascer, significa que você vai matar ele e ele vai renascer. Você vai destruir ele e ele vai voltar pro tabuleiro, com uma diferença. Se ele era, no caso, que nem o Colosso da Lua, o nosso querido 10/10, quando você matar ele, ele vai voltar como um 10/1. Todo lacaio, quando morto, quando retorna, tem apenas 1 de vida. Eu peguei o Colosso da Lua como exemplo para explicar também o caso do escudo divino que ele tem. Porque ele tem o escudo divino, você vai bater nele, ele vai tirar o escudo divino e aí você vai matar. Ele vai renascer como um 10/1, mas ele vai renascer com aquele escudo divino de novo. Ou seja, as outras palavras-chave que compõem esse lacaio vão se reativar quando ele renascer. O eco funciona como um modo de repetição, como um eco mesmo quando você fala e reverbera a sua voz. Vamos supor que você tem o seu Pescador da Luz Fantasma em mãos e tem 10 de mana. Você vai jogar ele em campo. Automaticamente ele vai aparecer de novo ali na sua mão. Ele aparecendo ali, você vai jogar ele de novo e vai jogar ele de novo. Você vai poder repetir isso 5 vezes durante aquela rodada, porque você tem 10 de mana e ele custa 2 de mana. Só que assim que a rodada passar, ele desaparece da sua mão. Então o eco é uma coisa que funciona naquela rodada. Você usa ele quantas vezes conseguir naquela rodada e depois essa carta desaparece. O inspirar é uma palavra-chave que eu acho que não pegou tanto no Hearthstone, que eu vejo poucas vezes ela aparecer. Enfrentei bem poucas vezes lacaios com inspirar ou mesmo usei eles em campo. Por exemplo, o Socorrista de Torneio é uma carta de status 4 de mana, 1 de ataque e 8 de vida. Como você ativa o inspirar dele? É usando o poder heróico. Quando você usa o poder heróico, você inspirou aquela carta. Ou seja, vamos supor que você está jogando de sacerdote e você está com 2 de vida apenas com o seu herói. Você usa o seu poder heróico e cura 2 de vida. Você vai para 4 de vida. Só que automaticamente você ativa um inspirar desse lacaio também que te dá mais 2 de vida para o seu herói. Ou seja, em uma jogada de 2 de mana para usar o seu poder heróico, você curou 4 de vida do seu
seu herói. É assim que funciona o Inspirar. Usando o poder heróico, você ativa a habilidade especial daquela carta. O Exilar é a mais nova mecânica adicionada no Hearthstone. Ele veio junto com a nova classe, o Caçador de Demônios, e diz o seguinte: se você tem a sua mão lá, suponhamos que aqui seja as suas cartas. A sua mão lá, suponhamos que aqui seja as suas cartas. Se você tem a carta com Exilar nas extremidades, ela ativa o seu poder especial, ou seja, ela está exilada, ela está nas extremidades. Quando ela está no meio da sua mão, você não consegue esse poder especial dela. Então é importante usar as cartas de Exilar num top deck, por exemplo, que elas já vão chegar direto na sua mão e você usa. Por exemplo, o Emissário do Signo Carmesim. Ele é um lacaio que custa 1 de mana, tem 2 de ataque e 1 de vida. O Exilar dele diz: compre um card. Ou seja, se ele estiver nas extremidades da sua mão de carta, você vai ativar a habilidade comprando uma carta. Se ele estiver no meio, vai ser só apenas um lacaio de status 2/1 que você vai baixar em campo. Ele não vai comprar a carta. O Adormecido, não sei se chega a ser uma palavra-chave mesmo que entrou agora no Hearthstone, mas é uma coisa que vai influenciar diretamente no seu jogo. O Adormecido funciona da seguinte maneira: quando você tem um Diabo Vil aprisionado na mão e coloca ele em campo, ele não vai poder ser alvo nem de feitiço e nem vai poder atacar nem nada do tipo. Em vez dele ficar adormecido por uma rodada como a maioria dos lacaios, ele vai ficar adormecido por 2 turnos. Passado esses 2 turnos, ele vai acordar. No caso, ele tem rapidez, ele vai acordar e já vai poder bater no outro lacaio. Se ele não tivesse rapidez, ele ia acordar e ia ficar adormecido por um turno lá, esperando o próximo turno para poder atacar. Bom, guys, esse aí foi meu videozinho explicando para vocês sobre a raridade das cartas, sobre os 3 tipos básicos de cards e falando bastante sobre as palavras-chave para não te deixar confuso na hora de playar. Então, se você não deixou o seu like até aqui, deixa o seu like aí pra gente, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de Hearthstone, que estão começando a jogar agora, e não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos, um grande abraço, falou, valeu e até a próxima!